Olá pessoal, então estamos mais uma vez aqui, né, participando dessas dicas agroecológicas dessa semana, né, dando continuidade à série Defensivos Naturais. Então esse tema, né, nós estamos acompanhando aí no nosso canal, na nossa página, né, está sendo bem aceito, né, e esperamos que esses vídeos e essa série sejam compartilhadas. Hoje nós vamos falar de um produto chamado manipoeira, que é um defensivo natural, não é, que é ofertado em diversas comunidades tradicionais, não é, e também por grande parte dos agricultores. A manipoeira nada mais é daquele líquido, né, obtido através do processamento da mandioca, não é, na obtenção da farinha. Então esse nome manipoeira é um nome, não é, conhecido nacionalmente por se tratar, esse nome de tem a sua origem indígena, mas nada mais é do que aquele líquido amarelado obtido da prensagem da mandioca. Então a gente vai falar o uso da manipoeira como um defensivo natural e também falarmos um pouco do uso da manipoeira como um insumo, não é, um produto que pode ser utilizado na agricultura, tá? Então a manipoeira, não é, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse produto, existe um livro chamado Cartilha da Manipoeira, uso do composto como insumo agrícola, não é, cujo autor é o professor José Júlio da Ponte. Tá? E na apresentação desse livro, da manipoeira, não é, o próprio autor, ele lista, não é, a importância desse produto para a agricultura familiar, para a agricultura orgânica e agroecológica. Não é? Ele menciona na sua apresentação e fala que o uso da manipoeira na agricultura é para aqueles que desejam conhecer ou trabalhar com agricultura livre de agrotóxicos. Então, se a gente fizer uma reflexão em relação a essa afirmação, não é? O próprio autor coloca a importância de que aquele que usa esse produto, ele não vai precisar usar agrotóxicos para combater as suas pragas e doenças. Então, a manipoeira hoje é o nosso tema, não é? E vamos abordar os aspectos mais relevantes desse produto. Então, como nós falamos, a manipoeira, esse nome tem a origem indígena, né? Que é dada ao extrato líquido da prensagem das raízes da mandioca, no processo da fabricação de farinha. Então, vejam bem, ele é um processo, é um subproduto do processamento da farinha. E muitas vezes, esse líquido, ele não é utilizado pelos agricultores, e fazendo com que esse produto que é obtido, esse subproduto, passe a causar alguns problemas ambientais. Não é? Muitas vezes eles são lançados no solo, muitas vezes jogados nos rios. Não é? Então é um produto que é obtido, que é descartado, não é, de forma irregular, causando uma série de contaminações. Mas, não é, pesquisadores, professores que atuam, não é, nessa linha dos defensivos naturais, desde os anos 70, na década de 70, passaram a pesquisar, não é, algumas funções, alguns benefícios, né, da manipoeira a ser utilizado na agricultura. Dentre eles a gente pode citar, ela pode ser utilizada como um inseticida, que mata insetos, um nematicida, não é, que mata micro-organismos, né, conhecido como nematóides, bactérias, fungos, tá? Mas uma coisa importante da manipoeira é que ela também é um biofertilizante, não é? Então, na sua composição, essa manipoeira traz todos os macronutrientes, todos os nutrientes que uma planta precisa para se desenvolver. Então, a gente hoje vai falar da manipoeira como um defensivo natural, mas não podemos deixar de falar
que esse é um importante também adubo natural. Então, rico em nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, tá? E também apresentando todos os micronutrientes que uma planta precisa, né? Exceto um apenas, que é o molibdênio, tá? Mas todos os nutrientes que uma planta precisa para se desenvolver, a manipoeira apresenta esses nutrientes. Então ele também tem essa importância na agricultura, tá? Mas hoje na dica agroecológica nós vamos tratá-la como defensivo natural. Então, falar um pouco da composição da manipoeira. A manipoeira, não é? Ela tem em sua origem goma, né, da mandioca, uma série de açúcares, que a glicose é uma delas, proteínas e o mais importante, que atua como um defensivo natural, na verdade, são derivados que a gente chama cianogênicos. O que é isso? O nome é difícil, mas todo mundo sabe que aquele resíduo da mandioca, aquele líquido amarelo, ele é tóxico, né? Pode intoxicar animais e até o homem, se nós ingerirmos aquele produto. Então, dentre esses derivados, né, que a gente citou, o principal deles é o ácido cianídrico, tá? Então, essa diversidade, essa quantidade de substâncias faz com que a manipoeira seja um produto que tenha também diferentes modos de ação, não é? Então a gente vai falar um pouco disso, não é? Por ela ter uma grande quantidade de substâncias ali presente, ela tem ações também sobre vários grupos de organismos que são considerados pragas, tá? A gente pode fazer também uma reflexão, não é? Que a manipoeira é um produto bastante abundante, não é? Em regiões que trabalham com, por exemplo, casa de farinha, não é? Estima-se que a cada 3 quilos de mandioca prensado, nós obtemos 1 litro de manipoeira. Então, é um produto que temos em abundância, tá? E esse produto, ele tem que causar algum benefício, não é? Para a gente que está ali no campo, tá? Alguns estados, não é, usam essa manipoeira de uma forma cultural. Por exemplo, no Pará, eles utilizam, né, o famoso tucupi, que é essa manipoeira. E no estado do Maranhão, eles processam uma bebida alcoólica chamada de tiquira. Mas isso se limita ao estado do Maranhão e ao estado do Pará. Então a manipoeira que é processada nesses outros estados praticamente não são utilizadas. Então se produz grande quantidade desse defensivo natural, mas não estamos dando uma utilidade, não é, a esse composto. Então é isso que a gente vai falar um pouco também, tá? Então, como a gente falou, a manipoeira ele tem uma série de produtos, não é? Então é um composto que, além dos nutrientes que nós falamos, ele vai ter uma série de compostos, e esses compostos é que vão definir a sua ação. Então, quando a gente fala que a manipoeira tem uma ação inseticida, não é? Então, a presença do ácido cianídrico, não é, que é uma substância tóxica, não é? Mas como a gente já frisou em outros episódios aqui, ele é tóxico, porém se degrada rapidamente. Então, a gente aplica ele e amanhã ele não está mais no ambiente. Ele foi degradado. Mas se aplicado sobre um inseto, ele vai causar a morte daquele inseto. Então ele tem ação, esse ácido cianídrico, não é? Ele tem ação inseticida, nematicida, não é? E acaricida, tá? Então ele mata insetos, nematóides e ácaros, que são pragas em algumas lavouras, em alguns cultivos agrícolas, né? A presença também do enxofre, que é um produto natural, né? É um nutriente, o enxofre, ele se encontra em altas concentrações nesse líquido, na manipoeira, tá? E a gente sabe que o enxofre, ele tem ação fungicida, não é? Então,
a presença do enxofre na manipoeira é capaz de controlar diversas doenças que ocorrem na sua lavoura. Então, essa é uma dica importante, não é? Então, é um produto que vem da mandioca, mas em sua composição a gente tem o enxofre, e esse enxofre vai, né, controlar aquelas doenças causadas por fungos, bactérias ali presentes, que estão acometendo a sua lavoura. Então, a manipoeira é um importante defensivo natural. E também essas substâncias presentes nesse líquido, não é? Elas apresentam, não é, o que a gente chama alguns compostos, tá? Que vão afetar o desenvolvimento do inseto. Nós falamos no episódio 2, né, dessa série, não é? Os efeitos dos defensivos naturais sobre os insetos. Então, a manipoeira, ele tem substâncias presentes naquele líquido que inibem, por exemplo, inibidores de proteinases. O que é isso? Parece um nome difícil, mas quando o inseto se alimenta da planta, a manipoeira também entra, não é? Atua sobre esse inseto e faz com que ele não degrade a proteína. Ele não degrade os amidos, não é? Aqueles compostos da planta não são degradados dentro do inseto e acaba ele morrendo de fome. Então isso é um importante, não é? Difícil da gente compreender, né? Mas na prática a gente observa que aquele inseto, aquela praga, ela vai morrer. Mas é devido a essas substâncias presentes, tá, na manipoeira. Então esses são os efeitos presentes da manipoeira. Alguns cuidados a gente deve ter na aplicação desse produto, não é? Por se tratar do principal composto presente nessa substância, que é o ácido cianídrico, não é? Então ele pode causar alguma toxicidade, não é? Aqueles que manipulam, que trabalham com esse produto, tá? Então esse é um dos cuidados que deve se ter, utilizar o equipamento de proteção individual, não é? Porque esse ácido cianídrico, né, ele é tóxico ao homem. Outro efeito também causado pela manipoeira é a fitotoxicidade. A gente já falou também nesse termo. Fito quer dizer planta, toxicidade é causar um efeito. Então, a manipoeira, ela muitas vezes causa um efeito sobre a planta, onde a gente aplica. Então, eu posso aplicá-la sobre um plantio de feijão e ele queimar a planta do feijão. É claro que a gente tem que testar se isso vai acontecer, tá? Mas é um efeito verificado da manipoeira, uma desvantagem do uso dela. Por isso, é importante que ao utilizarmos a manipoeira, né, muitas vezes a dosagem é importante, tá? Lembrando que ao final dessa série nós vamos colocar disponível algumas receitas desses produtos que nós estamos comentando durante essa série, tá? Então a fitotoxicidade é um efeito importante que a gente tem que observar, não é? Que ao aplicarmos a manipoeira, ela pode queimar a planta. Então a gente tem que ter cuidado na dosagem a ser aplicada, tá? E outra desvantagem, que também é considerada uma desvantagem, que é a ausência de estudos científicos. Então a gente não tem muitas pesquisas, né, do uso da manipoeira sobre as diversas pragas, sobre os diversos cultivos agrícolas. A gente sabe que ela tem um potencial de uso, né, mas a gente não tem os dados reais, provados, né, cientificamente. Mas isso não é uma desvantagem, isso também se torna uma vantagem pelo fato, né, de a gente fazer esses testes, né? Então a gente vai pegar, a gente tem um material disponível, né, para ser utilizado. Então a gente vai, para cada cultivo, para cada praga que apareça, a gente vai adequar uma dosagem e ver o efeito dessa manipoeira sobre a praga. E para finalizar, não é, a gente vai relatar um pouco da experiência do uso da manipoeira no qual a gente tem trabalhado, não é? Então ali em Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão, né, pernambucano, a gente trabalha com alguns produtores, não é? Especificamente no sítio Cachoeira, tá? Que é uma família que trabalha com horta orgânica,
não é? E lá existia um ataque severo da mosca branca, tá? Então a gente pegou um aluno, né, do curso de agronomia, colocamos ele lá, né, numa interação com esses agricultores e testamos a manipoeira sobre a mosca branca. E obtivemos um resultado excelente, que foi o controle total, né? Então as plantas que foram tratadas com a manipoeira para a mosca branca na cultura da couve, então elas foram combatidas através desse produto. Então é só para exemplificar, para finalizar, não é? Como a gente relatou que existem poucos estudos, mas a gente vem testando, né, a manipoeira sobre algumas pragas, não é? E para finalizar também, como consideração, a gente coloca para vocês, né, que esse é um produto, né, que é abundante, né, abundante na zona rural, especificamente aqueles que trabalham com mandioca, não é? E que ele é obtido em grandes quantidades, não é? Então cabe a nós não lançarmos isso no ambiente sem nenhum critério. Então ele pode ser utilizado como defensivo natural e como um biofertilizante também. Então ele está lá, é um produto que temos, né, disponível. Então a gente tem que dar o bom uso, não é, desse produto da manipoeira no nosso ambiente, no nosso agroecossistema, não é? Então a agroecologia é isso. Então a gente vai pegar esse produto que está disponível e colocá-lo, né, de volta, o retorno dele no mesmo sistema, sem causar impactos ambientais. Então esse foi a nossa terceiro episódio, né, da nossa dica agroecológica. Então se gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações.